Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui do canal Casa Reformada. Seja muito bem-vindo, espero que você seja muito abençoado por esse estudo. E hoje vamos tratar de um tema aí tão importante que é oração. Um tema tão sublime, tão elevado. Esse recurso maravilhoso que Deus deixou conosco aqui para a gente se relacionar com o Pai. Então, bom, sem mais delongas, o título desse estudo é Como Devemos Orar. Então a ideia é a gente navegar aí pela Palavra de Deus, percebendo alguns padrões, algumas orientações que a Bíblia nos dá para a gente orar de maneira que agrade ao Senhor e da maneira que também abençoe e fortaleça a nossa vida. Bom, o primeiro texto é o texto que está aí na capa do vídeo, 1 Tessalonicenses 5,17. O primeiro aspecto é orar o tempo todo. Né? Simples assim, o versículo é só isso. Orai sem cessar. Então, o que significa orar sem cessar, pessoal? Significa estar em uma posição de constante vigilância. Significa você sair do carro para ir para trabalhar, já faz uma oração rápida ali, sabe? Pede para Deus abençoar o seu dia. Orar para agradecer o alimento. É ter prazer, né? Você acaba tendo prazer numa coisa que você faz o tempo todo, né? Você desenvolve esse prazer, esse hábito. Então cria esse hábito, que a gente consiga ter prazer nisso, que não seja algo penoso para nós. Lembra? Os mandamentos de Deus não são penosos. Se Deus mandou é porque isso faz bem para nós e nós precisamos exercitar isso. E por mais que às vezes a nossa rotina faça com que a gente desista de orar, né, contribua para que a gente não tenha um tempo de qualidade com Deus, que a gente tem que entender que isso é prioridade e que a nossa vida depende disso. E quando a gente entender isso, entender o tamanho do nosso Deus e entender a nossa profunda necessidade de relacionamento com Ele, nós vamos começar a orar sem cessar, nós vamos começar a não negligenciar o nosso tempo de devocional. Os grandes avivamentos da história começaram com pequenas reuniões de oração. Sem uma vida de oração não vai ter reavivamento, não tem estratégia, não tem estratagema, não tem plano, pessoal. A nossa vida depende da oração e do relacionamento com Deus. O segundo ponto é com fé. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então nós devemos orar com fé, acreditando e tendo fé que Deus pode e é poderoso para dar aquilo que pedimos. Caso contrário, a gente vai estar demonstrando uma desconfiança, uma falta de confiança em Deus. Certo? Terceiro ponto, com muito esforço. Eu queria trazer para vocês aqui um texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 14 e 15, que é o versículo que conta a história de Ana. Então eu vou ler para vocês aqui. E lhe disse, o marido de Ana, estava dizendo para ela, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse ninho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, e não bebi vinho nem bebida forte. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você derramou a sua alma perante o Senhor? Qual foi a última vez que você orou com tanta intensidade a ponto de você poder dizer: Deus, eu estou derramando a minha alma diante de Ti? Ana é um exemplo para nós de uma mulher de oração, de uma mulher que se desdobrou, que se entregou mesmo à vida de oração em prol de uma causa, que no caso, a causa dela era ter um filho. E este filho veio se tornar o maior profeta do seu tempo. Tem 2 livros da Bíblia dedicados não, mas cujo nome é o nome dele. Então, assim, veja o resultado de uma vida de oração.
Se não fosse, é claro que Deus é soberano, mas ele decretou, né, nos seus decretos eternos, ele decretou que Ana tivesse essa vida de oração, e isso redundou no nascimento de um grande profeta, que foi o profeta Samuel. Então, na verdade, desculpa, acho que ele foi um juiz, se eu não me engano. Não lembro agora, vou ficar devendo essa informação aí para vocês. Mas, então, pessoal, veja que coisa interessante. Ana, ela parecia uma bêbada. Imagina o esforço que ela não estava colocando naquela oração, a ponto do marido dela achar que ela estava bêbada, certo? Então, que isso sirva de lição para nós, porque muitas vezes a gente dá a Deus só as nossas migalhas. A gente dá a Deus o que sobra do nosso tempo, certo? A gente vai orar deitado já, não tem nenhum esforço para se colocar de joelhos ou mesmo de pé, né? Já ora ali deitado, com o pijama colocado, com o cobertor, debaixo do cobertor, no quentinho, começa a orar e às vezes dorme no meio da oração, acorda, continua. Então, assim, isso é uma falta de respeito, né? Se uma pessoa comum já se sentiria desrespeitada, quanto mais o próprio Deus. Então, assim, que isso sirva de um alerta, uma advertência, para que a gente ore com mais empenho. Outro ponto, às vezes a oração deve ser acompanhada com jejum. Nós vemos isso lá em Mateus 17, 21, em que os discípulos não puderam expelir um demônio, e Jesus vira para eles e fala assim: vocês não conseguiram expelir por causa da pequenez da vossa fé. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Pessoal, todo mundo aqui, um dia ou outro, vai, alguma vez na vida, vai encontrar o dia mal. Né? O dia mal vem mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes na nossa vida a gente encontra uma provação, uma dificuldade que é muito superior ao que a gente estava esperando. É uma dificuldade acima da média, um inimigo mais forte. E nós temos que nos empenharmos para também fazer um jejum santo nessa hora, irmãos. Porque o jejum é abrir mão do pão da terra para você receber o pão do céu, para você estar mais perto de Deus, mais forte. Esse é a beleza das Escrituras, né? Porque ela quebra as nossas expectativas. É quando você não se alimenta, é que você fica mais forte ainda. Não é só deixar de comer, mas é deixar de comer e ficar em espírito de vigilância, de oração, e para que Deus te fortaleça. Então, irmãos, que nós tenhamos força para jejuar. Outro ponto é com humildade diante de Deus. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, pessoal, esse aqui é Lucas 18:14, e é a parábola do fariseu e do publicano, certo? Que tinha um fariseu que foi orar a Deus e orou de maneira extremamente soberba. Falou assim: olha, obrigado, Deus, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo tantas vezes por mês e não sei o que tem. E o publicano não. O publicano chegou para Deus e falou assim: Deus, me perdoa porque eu sou um pecador miserável. Né? Parafraseando aqui. Então, pessoal, qual oração vocês acham que agradou mais a Deus? Obviamente foi a do publicano. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ainda dentro dessa questão da humildade, temos lá no Sermão do Monte, Mateus 6, versículos 5 e 6, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Mais uma vez aí, uma advertência do próprio Jesus, mostrando como é a maneira certa de orar. Um aspecto fundamental da oração que agrada a Deus é a humildade, é o quebrantamento, é você reconhecer a sua total dependência de Deus.
E você não buscar a glória própria, mas transferir a glória toda para Ele. E por último, pessoal, encerrando esse estudo, evitando vãs repetições. Mateus 6, versículo 7, né, ainda no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, pessoal, por quê? Quando a gente começa a repetir, e isso não são só os católicos romanos, não, nós também, reformados, a gente pode cair nesse erro, porque muitas vezes a gente liga o piloto automático e mecanicamente a gente começa a orar repetindo coisas que a gente sempre repete, e aquilo começa a perder o valor para nós, a gente começa a falar isso da boca para fora, sem colocar o nosso coração, nosso corpo, nossa alma naquilo que nós estamos falando. Aquilo passa a ser meras palavras jogadas ao vento. Então que isso também sirva, irmãos, de advertência para nós, para que a gente medite de fato na palavra de Deus, medite de fato naquilo que estamos orando diante de Deus, para que saia do fundo do nosso coração e não da boca para fora somente. Pessoal, esse foi o estudo. Espero que vocês tenham sido abençoados, que mude alguma coisa na vida de vocês para melhor. Peço, por favor, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lotar o YouTube de teologia reformada boa. E é isso, Deus abençoe. Um abraço.